Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia, por este momento que teremos e também agradecidos a Deus por cada um de vocês que fazem parte do canal Hora Tranquila. Onde quer que você esteja, nós temos a certeza que o Espírito Santo está presente aí, trabalhando também na mente e no coração de cada um de vocês. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Ricardo Rodrigues e família de Caaporã, na Paraíba, Marlene Rosa da Silva de Jabaraí, em Guarapari, Espírito Santo, Irene Mause de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, Marlene e Marcos de São Carlos, em São Paulo, Cleide Rejane de Pesqueira, em Pernambuco, Janete Villa-Lobos de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este momento que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos ter entendimento e colocar em prática na nossa vida. Pedimos também uma bênção especial para os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as lutas e os problemas que cada um tem enfrentado, sabes das suas necessidades. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso estudo, onde nós estamos falando a respeito da capacitação que o Espírito Santo dá para que possamos testemunhar de Jesus. Quando nós testemunhamos sem o poder do Espírito Santo em nossa vida, o testemunho ele se torna vazio e aí não convence ninguém. Agora, quando nós pedimos a unção do Espírito Santo, nos consagramos a Deus e Ele então nos capacita para que o testemunho que nós temos a dar da nossa transformação de vida seja também bênção para outras pessoas. E nós vamos hoje então falar um pouco mais a respeito do Espírito Santo e o seu poder transformador. Ontem nós falamos a respeito do Espírito Santo, da Palavra de Deus e o testemunho que é eficaz em nossa vida. Quando nós abrimos a Palavra de Deus para falar às pessoas, o Espírito Santo ele começa a agir na mente e no coração daquela pessoa que está ouvindo. Nós vamos ler com os nossos irmãos em Atos capítulo 16, Atos 16, de 11 a 15, nos diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos ali alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Ainda em Atos 16, versos 15, melhor dizendo, versos 23 a 34, aqui o apóstolo Paulo ele vem relatando da sua prisão. Ele e Silas foram açoitados e presos. E houve então a conversão daquele carcereiro, porque à meia-noite houve um terremoto, as portas das prisões se abriram, as cadeias se soltaram dos presos, e o carcereiro pensou que todos tinham fugido, e ele então queria tirar a sua vida. E Paulo então disse: olha, não faças tal, porque todos nós estamos aqui. E aqui, irmãos, nós vemos que quando Paulo chegou a Filipos, ele não encontrou ali uma sinagoga de judeus. Por isso, então, aos sábados, como era costume, reunir, congregar, é o dia que Deus deixou para adoração a ele, Paulo se dirigiu então para a beira de um rio, e muitas mulheres para ali concorreram para ouvir Paulo, e Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela foi alcançada pelo Espírito Santo e ela aceitou a mensagem que Paulo estava pregando. Ela se converteu, foi batizada e pediu a Paulo que ficasse ali em sua casa por alguns dias. E Paulo
então permaneceu lá, pregando a palavra de Deus. Vemos que o Espírito Santo, irmãos, ele, quando encontra um coração suscetível, uma mente aberta para a influência do Espírito Santo, a pessoa não tem outra solução a não ser se entregar a Jesus. Porque o Espírito Santo, como nós já dissemos essa semana, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele nos apresenta Jesus como o único que pode nos salvar. O Espírito Santo ele não busca honra para si, como nós também, em nosso trabalho de evangelismo, não podemos buscar honra e glória para nós, mas buscar para o Senhor Jesus. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Paulo, então, ele foi preso juntamente com Silas, justamente porque estavam pregando o Evangelho, e houve ali, então, este grande terremoto. O carcereiro quis tirar a sua vida, e Paulo disse para não fazer isso, porque todos estavam ali. E o carcereiro então perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa deles, cuidou dos ferimentos, das chicotadas que eles haviam levado dos soldados, e então cuidou deles. E Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer, é crer, é aceitar a Jesus. É o único que pode transformar a nossa vida, transformar a nossa família, nos dar um novo direcionamento. É o Senhor Jesus, não existe outro caminho. Em Atos capítulo 18, verso 8, nós lemos, Atos 18, verso 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aqui nós vemos Crispo. Ele era o principal da sinagoga, ele era um chefe lá da sinagoga. Era como um presbítero, era como um ancião, era como o líder da igreja. E ele, então, também creu na pregação do apóstolo Paulo e aceitou o Senhor Jesus. Irmãos, lá em Atenas, que é considerada a terra da filosofia, Atenas fica na Grécia, como vocês sabem, ali houve poucas conversões em Atenas. Mas, entre aqueles que se converteram, achava-se Dionísio, está em Atos 17, versos 32 a 34. E também havia ali em Atenas uma mulher chamada Damaris, ou Damaris, e outras mais. E então, as conversões em Atenas foram poucas, porque as pessoas elas eram filósofas, elas queriam explicações para todas as coisas, e a palavra de Deus nós precisamos aceitar pela fé. Nós cremos que tudo que está escrito na palavra de Deus é a verdade, e nós precisamos então crer e aceitar pela fé, e não querer provar isto ou aquilo, se aconteceu ou se não aconteceu, porque é a fé que nos leva à salvação. E Paulo, então, ele foi para Corinto, e lá em Corinto houve também muitas conversões, como nós lemos aqui em Atos 18, 8, Crispo, que era o principal da sinagoga, com toda a sua casa, e muitos outros coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E quando o apóstolo Paulo, também Pedro, o apóstolo João, o diácono Filipe e outros que pregavam a respeito da salvação em Jesus, sempre eles tinham pessoas que eram conversas e tinham a vida transformada. Poucas ou muitas pessoas aceitavam sempre a palavra que lhes era pregada. Assim também nós, não são todos que irão ouvir nosso testemunho, que irão se entregar a Jesus, irão se converter, não são todos, mas alguns, aqueles sinceros, o Espírito Santo irá alcançá-los, o Espírito Santo irá transformá-los. O que nós não podemos fazer é deixar de falar, como nós temos falado em todo o final do estudo aqui a cada dia, que nós precisamos falar das coisas que nós vimos e ouvimos, das coisas que aconteceram em nossa vida. Então, Paulo ele sempre pregou para uma diversidade muito grande de pessoas, e estes personagens que nós encontramos aqui em Atos 17, que eu citei agora há pouco, Dionísio e também Damaris, eles eram pessoas diferentes, não eram pessoas comuns. Por quê? Porque Dionísio ele era o Areopagita. Areopagita eram aqueles
moradores de Atenas que faziam parte do conselho de juízes que julgavam casos no tribunal. Então Dionísio era uma pessoa importante na cidade, era uma autoridade. E ele se converteu, ele se entregou a Jesus. Agora, pelo poder do Espírito Santo, o ministério do apóstolo Paulo alcançou até o mais alto escalão da sociedade. Não eram somente pessoas simples, humildes que aceitavam o evangelho, eram pessoas da alta sociedade que também eram alcançados pelo evangelho. O que nós precisamos, eu quero dizer mais uma vez aos nossos irmãos, é buscar o poder do alto, o Espírito Santo nos capacitar e o Espírito Santo estando conosco, que é o Paracletos, como nós dissemos aqui essa semana, é o Consolador, é aquele que vai estar conosco todos os dias. O Espírito Santo, então, ele convence as pessoas. Não somos nós que convencemos. Nós precisamos falar o que aconteceu conosco, a nossa mudança de vida, um milagre que Jesus realizou, qualquer que seja, mas que seja cheio do poder do Espírito Santo para que a outra pessoa também seja convencida do que realmente aconteceu em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco, estudando a Bíblia mais uma vez hoje. Estaremos novamente juntos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Que Deus nos abençoe.